Modelo de maturidade e inteligência organizacional. Esse foi o tema de um dos painéis do Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento, o CAEM Brasil, realizado pela Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento em 2022. O painel foi preenchido por uma rica discussão que contemplou gestão documental, gestão da informação e gestão do conhecimento. 3 campos de estudo de extrema importância para as organizações, que muitas vezes são erroneamente vistos e tratados de forma desconectada. Para conversar um pouco sobre esses temas, eu trouxe aqui hoje a professora Lilian Maria Araújo de Rezende Álvares, professora da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília. A professora Lilian, ela tem como principais áreas de pesquisa a gestão da informação, a gestão do conhecimento e a inteligência competitiva. Hoje, ela vai compartilhar conosco um pouco sobre como a gestão documental, a gestão da informação e a gestão do conhecimento, analisados na perspectiva da inteligência organizacional, são capazes de orientar a progressão de maturidade da informação estratégica. Lilian, muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço, Ana. Fico feliz demais de participar das suas iniciativas, porque você tem um compromisso, você é muito motivada, muito entusiasmada, e quando você assume um compromisso de realizar alguma coisa, você vai fundo naquilo. E isso eu admiro e quero sempre estar ao seu lado quando você estiver em algum empreendimento na área de gestão do conhecimento, gestão da informação, inteligência competitiva. Muito obrigada. Obrigada, Lilian. Bom, para a gente começar esse papo, eu vou começar perguntando para você, quem é você? De onde que você veio? Qual é a sua formação? O que te trouxe até aqui? Essa pergunta, a gente fala da gente mesmo, né? É um problema, porque ou a gente fala muito, ou fala pouco, ou não sabe o que poderia destacar, né? Eu vou tentar destacar os pontos, né, da minha formação que vão me trazer nesse lugar que eu estou hoje. Eu sou engenheira mecânica e, ao final do curso de engenharia, eu já estava voltada à área de informação. Eu já tinha percebido, naquela graduação, uma lacuna de conhecimentos voltadas, não é de conhecimentos, na verdade, é uma lacuna de informação para ajudar a pesquisa na engenharia, a pesquisa e a prática da engenharia. E eu, então, achei que ali eu tinha um lugar para avançar, um lugar para aprender, e comecei, ainda na graduação, o meu projeto final de graduação foi um sistema de informação para manutenção preventiva dos equipamentos da UNB. Eu estava bem dedicada a entender como é que a gente fazia um levantamento dos laboratórios científicos da universidade, como é que a gente podia identificar as necessidades desse laboratório e fazer com que essas necessidades chegassem aos gestores. Enfim, era um fluxo de informação voltado para a engenharia que eu estava trabalhando, e me identifiquei demais com isso. Mas, com a formação em engenharia, eu sentia falta de trabalhar com a informação, conhecer mesmo os fundamentos de lidar com a informação. E foi aí que eu parti para um mestrado em biblioteconomia, né, para complementar essa área que eu percebi que tinha espaço de atuação importante e não ocupado. Né? Naqueles anos 90, início dos anos 90, não tinha muita gente preocupada em fazer isso. Né? Então, a engenharia era vista não numa perspectiva informacional, nesse aporte de informação, era numa outra perspectiva, pelo menos aqui em Brasília, onde eu me formei. Bom, concomitantemente, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia estava dando vida a uma rede de núcleos de informação tecnológica, onde eles estavam buscando profissionais de diversas formações para levar a informação correta ao setor produtivo. Então, acho que foi a grande iniciativa que abriu as portas da ciência da informação para profissionais de várias formações para fazer esse aporte de informações. Então, estava na época sendo contratados não só engenheiros mecânicos, porque aí eu entrei nesta rede para prover informação para a indústria metalmecânica, né, para o setor produtivo, especificamente para a indústria metalmecânica, mas estavam sendo contratados milhões, outros tipos de profissionais, né, muitos outros perfis para prover informações para aquele setor produtivo. Então, eu me senti
assim, realizada, né? Eu falei, puxa, coincidiu, né, o despertar de interesse em mim com o despertar do interesse também no país dessa lacuna. E aí eu comecei a minha vida no IBICT. E no IBICT eu ampliei da informação da engenharia para a informação tecnológica, que é ainda hoje um dos perfis de interesse que eu carrego com muita atenção, porque ainda temos muito a fazer com informação tecnológica no país. Mas aí, naturalmente, eu ampliei esse perfil para informação em ciência e tecnologia, né, para informação científica e tecnológica, e eu fui me aproximando também da informação organizacional. Né? Por um lado, eu estava trabalhando com informação tecnológica, que me levava a muitas organizações, e me aproximou de como é que essa informação dentro da organização deveria ser tratada. Né? Então, essa informação organizacional, que tem vários segmentos de atuação, foi aonde eu realmente me identifiquei mais do que todas, porque a minha contribuição, eu acredito que a minha contribuição maior está na área de gestão do conhecimento, que, por sua vez, se estende para as áreas de inteligência organizacional, para a inteligência competitiva, para a gestão da informação. Enfim, esse é o meu nicho principal de pesquisa e de ensino, né? Gestão da informação e do conhecimento. E me sinto muito realizada trabalhando com isso. Foi assim que eu cheguei aqui, onde eu estou hoje com você nessa entrevista. Muito bacana, Lília. Para a gente entrar, né, no assunto da nossa entrevista, eu vou começar te perguntando o que é inteligência organizacional. De alguma forma, o que você trouxe aí já se relaciona com isso, né? Mas para ficar claro, né, para quem está assistindo, enfim, o que é inteligência organizacional? Ana, eu vou falar do jeito mais sintético, para não ficar muito cansativo. A gente não está na sala de aula, a gente está num bate-papo, então eu vou falar do jeito mais sintético. A inteligência organizacional é um modelo integrado de prover à organização da informação que ela precisa, da informação estratégica que ela precisa. Então, quando eu falo da informação estratégica, eu estou falando de todos os ativos de informação que está dentro da organização e fora da organização, mas que são de interesse imediato para aumento da competitividade, melhoria da produtividade, enfim, para favorecer a inovação. Então, a inteligência organizacional é a maneira de abordar sistemicamente e no olhar completo todo tipo de informação que eu estou lhe dando naquela organização. Essa informação que eu chamo que é chamada de informação estratégica. Então, quando eu falo de inteligência organizacional, eu estou falando também de gestão de documentos, eu estou falando de gestão da informação, eu estou falando de gestão do conhecimento e eu estou falando de inteligência competitiva. No mínimo, eu estou falando disso, porque essas 4 frentes de atuação dentro das organizações, elas lidam com informação e conhecimento, cada uma dentro da sua perspectiva, mas todas lidam com informação e conhecimento. Então, eu estou falando assim, de uma maneira bem solta, sem guardar as caixinhas, eu estou falando de arquivos, eu estou falando de tecnologia, eu estou falando de memória organizacional, eu estou falando de aprendizagem organizacional, todos esses temas que precisam ser observado para que a organização encontre seu lugar no mercado de uma forma competitiva, eles estão dentro de um modelo integrado de inteligência organizacional. Entendi. E aí, em que nível que isso vai estar, vai depender de organização para organização. Exatamente. Aí a gente também, você falar disso, quer dizer, falar com a empresa, uma instituição, uma organização que tem interesse nessa temática, você, a primeira coisa, precisa entender em que nível de maturidade essa empresa está nesses segmentos, né? Em qual é o nível de maturidade em inteligência organizacional que ela está. Então, compreender essa abordagem. Porque o que é o nível de maturidade? É uma forma de você compreender a empresa por ciclos de vida. Assim, como é que acontece a evolução organizacional? Ela pode acontecer de várias maneiras. Uma forma de acontecer é de preparar o estágio próximo a partir de um estágio anterior. Isso é, você
prepara ela em termos de ciclo de vida, então ela vai amadurecendo, é uma das formas, né, de falar desse modelo organizacional, ela vai amadurecendo a partir de conquistas que ela faz em determinado nível. Então, ela assegura que já tem certa maturidade no nível, passa para um próximo nível de expertise em várias áreas. E com isso você vai avaliando em qual nível de maturidade ela está. Então, você entender essa organização por nível de maturidade tem dois benefícios imediatos. O primeiro, serve como uma forma de avaliar onde ela está. Então, se eu quero implantar, digamos, um modelo de gestão do conhecimento, eu preciso saber onde eu me encontro para, enfim, eu poder fazer as ações necessárias. Se eu estiver num nível muito elementar, é algum tipo de atividade. Se eu estiver no nível mais intermediário, são outras atividades. Se eu estiver no nível avançado, eu já posso sonhar mais alto. Né? Então, a primeira coisa é para fazer essa avaliação. Então, ter um modelo de maturidade para você enxergar ele como um guia e você se localizar na outra guia, nesses níveis. Né? E a outra benefício dos modelos é justamente ser um guia. Né? Você não sabe por onde começar, tem tantas possibilidades de início. Um modelo de maturidade serve para você como um guia, serve para a organização como um guia para você escalar esses níveis e chegar no melhor nível que você pode entregar em termos de gestão da informação, gestão documental, gestão do conhecimento e inteligência competitiva. Essa é a importância de entender esses níveis de maturidade. Entendi. Agora, Lília, esse é um assunto, né? O assunto da nossa entrevista aqui é modelo de maturidade e inteligência organizacional, e como você mesma trouxe, isso contempla muitas coisas, né? E o meio denso, eu queria voltar um pouquinho com você em alguns pontos, e aí eu vou acabar voltando nisso que você acabou de falar agora do modelo de maturidade, a gente vai chegar aí. Mas antes ainda, eu queria pedir para você falar de uma maneira bem, assim, direta. Você já falou, mas eu queria, assim, de uma maneira direta, assim. Então, qual seria, então, a principal relação entre inteligência organizacional e informação estratégica? Se a gente for falar assim, olha, os pontos principais, a principal relação entre inteligência organizacional e informação estratégica. Qual é a principal relação? Bom, eu acho que você mede, das formas de você medir a maturidade de uma área é uma terminologia apropriada para aquela área, onde você consegue retirar ambiguidades, você consegue se fazer compreender e fazer uma comunicação muito mais eficiente. Então, eu falar de inteligência, de informação estratégica, eu estou reunindo debaixo desse universo de informação estratégica a informação arquivística, a informação organizacional, a informação crítica, a informação científica, a informação tecnológica, a informação... Enfim, você tem uma tipologia enorme de informações dentro da organização, não só para a área fim da organização, mas também para a área meio, que eu posso dizer o seguinte: informações da área fim dessa organização, informações que interessam para melhorar o desempenho dessa organização. É informação arquivística. Mas a informação arquivística não se refere à informação para a criação de conhecimento, por exemplo. Ela tem uma outra... o universo que ela compreende é um outro universo. Então, quando eu falo de informação estratégica, eu estou falando de toda informação que é fundamental para a tomada de decisão. Então, a informação arquivística é uma informação estratégica para a tomada de decisão. A informação crítica, aquela informação que precisa sair naquele momento, naquele formato, é informação estratégica para tomada de decisão. A informação tecnológica, ela é uma informação estratégica para tomada de decisão, assim como a informação científica, assim como diversos outros informações. A informação que vem do mundo exterior, esse monitoramento ambiental, é uma informação estratégica para a organização. Então, grosso modo, e quando eu me refiro assim, à informação estratégica, eu estou falando de todas as informações que estão dentro de uma organização e que são fundamentais e vitais para o avanço dessa organização. Como ela se relaciona com a inteligência organizacional? Porque a inteligência organizacional é um modelo que integra todas essas informações. Então, eu estou falando de gestão da informação,
eu estou falando de repositórios de informação, eu estou falando de políticas de informação, políticas de segurança, políticas de acesso, estou falando de políticas, eu estou falando de recursos informacionais, enfim, eu estou falando de muitas frentes. Então, a inteligência é este modelo que está lidando com gestão da informação, mas é também um modelo que está lidando com gestão do conhecimento, que é um outro tipo de informação, é um outro tipo de... Enquanto a gestão da informação e a gestão documental estão mais no lado da tangibilidade da informação, né? Eu estou lidando com algo mais tangível da organização, a gestão do conhecimento está lidando mais com a intangibilidade. Ela está lidando com a criação de conhecimento, ela está lidando com a aprendizagem organizacional. Então, basicamente, eu vou resumir a 3 mundos, né? Gestão documental, gestão da informação, gestão do conhecimento. Eu estou resumindo esses 3 mundos para facilitar esse entendimento. Então, quer dizer, nesses 3 mundos, eu tenho diversas tipologias de informação. Só que todas essas tipologias de informação fazem parte do modelo integrado de inteligência organizacional, ou pela via da gestão documental, ou pela via da gestão do conhecimento, ou pela via da gestão da informação. Portanto, eu estou falando, eu não consigo definir inteligência organizacional sem falar de informação estratégica. Então, pouco posso falar de informação estratégica sem, no sentido amplo e lato sensu, chegar ao entendimento de uma inteligência organizacional. Eu posso falar da informação estratégica sem me prolongar, mas aqueles que estão envolvidos em transformar esta organização numa organização melhor, em vários sentidos, ela naturalmente vai associar aquelas informações num tipo de modelo que lida com elas todas, que é o entendimento da... Só recapitulando, Ana, para poder facilitar, né? Como é que surge a expressão inteligência organizacional? Ela surge quando um sociólogo americano muito importante, trouxe muitas contribuições, né, na área. Ele fala aqui de 4 frentes de preocupação, que todas as organizações tinham que se preocupar em 4 frentes. Elas tinham que se preocupar quais eram suas metas, porque isso alinhava todo mundo da organização em torno daquelas metas. Ela tinha que se organizar para ter um padrão, elas tinham que ser identificadas, a identidade tinha que acontecer. Então, a preocupação era como é que eu padronizo a minha organização. Eu padronizo no melhor sentido, né? Como é que eu dou um padrão de trabalho, de desempenho, de resultados, enfim, eu tenho que ter um padrão. Eu tenho que garantir a inovação, né? Ele falou isso no final dos anos 70, mas hoje em dia eu falaria igualzinho, né? Eu tenho que garantir a inovação e eu tenho que saber como é que essa informação trafega dentro dessa organização. Como que essa informação sai de quem produz para quem vai usar. Como essa informação sai do mundo exterior e entra nessa organização para ser parte do dia a dia dessa organização. Então, as 4 preocupações imensas de uma organização, há uma delas, que é como lidar com informação, é o que ele chamou de inteligência organizacional. Então, olha, é interessante porque recebeu o nome de inteligência organizacional, não a questão da inovação, nem os padrões, nem os objetivos, mas a área de informação, naturalmente, porque o nome também está associado. Mas ele criou um nome muito apropriado, né? Muito apropriado. Eu estou lidando com a informação que vai levar minha organização a ser uma organização inteligente. Isso é uma organização que avança, que aprende, que é produtiva, que ensina, que inspira, que mantém os seus colaboradores empenhados e compromissados, né? Então, o termo, por isso que ainda... Ele ganhou mais, ele foi avançando e hoje você tem novas definições, conceitos, né, mais aprofundados, né? Mas o nascimento dele tem muito a ver com o que ele ainda é entendido hoje. Uhum. Legal, Lília, deu para entender, sim. A inteligência organizacional tem a ver com toda uma costura, né? Exatamente. Porque essa costura é o que vai te dar a segurança de caminhar. Quando você caminha assim muito solto, você não sabe muito bem onde parar. Agora, quando você tem uma coisa te dando assim, olha, vão por aqui, porque aqui você atacou todos os problemas e eles podem crescer, você pode resolver, solucionar e avançar
nessa visão integrada. É muito mais, nem que você não consiga fazer tudo ao mesmo tempo, nem que você não tenha fôlego para atacar todas as questões ao mesmo tempo, mas você está enxergando todas as questões ao mesmo tempo, né? É isso mesmo. Gostei da sua colocação, a costura em volta disso. Agora, Lília, voltando para a questão do modelo de maturidade e inteligência organizacional, se a gente for falar de um jeito bem assim objetivo, o que é e para que serve um modelo de maturidade em inteligência organizacional? Então, ele vai servir para te ajudar a fazer esse caminho com segurança, porque o que é um modelo, né, de maturidade? Primeira coisa, o modelo de maturidade, então, ele vai te dando os níveis, né? Então, um dos modelos de maturidade eu vou responder essa pergunta com mais amplitude, para a gente chegar nela com mais facilidade. Esse trabalho de modelos de maturidade foi feito com estudos avançados ainda na disciplina lá no programa de pós-graduação da UNB, e os alunos tiveram os alunos eram 3 alunos, né? Eram poucos alunos, justamente para se dedicar profundamente nisso. Os resultados foram ótimos. Nós fizemos uma avaliação de tudo que a gente conseguiu levantar, identificar, dos principais modelos de maturidade em gestão da informação. Fizemos uma varredura na literatura. Depois a gente fez a mesma coisa para a gestão do conhecimento. Fizemos uma varredura na literatura de quais eram os modelos importantes de gestão do conhecimento. Chegamos a vários modelos muito legais, bem preciosos. Neste momento, tem uma outra pessoa que integrou o grupo, que está fazendo exatamente isso nos modelos de maturidade em gestão documental, para completar, porque o modelo integrado, um dos resultados desse estudo profundo foi que nós chegamos à conclusão que não dá para ter, nós não temos, a organização não tem maturidade para falar de gestão do conhecimento se ela não cimentou, se ela não deu sustentação para essa gestão do conhecimento por meio da gestão da informação. A gestão da informação, por sua vez, também é sustentada pela gestão documental. Então você tem assim um crescente, né? A base é a gestão documental, aí você cria as condições para exercer a gestão da informação. Exercer não é a palavra, né? Mas para poder, né, usufruir da gestão da informação na sua plenitude, que dá sustentação para a gestão do conhecimento, que, por sua vez, é o sustentáculo da inteligência competitiva. Então, quando eu monto esse modelo de maturidade nessas 4 camadas, um dando suporte ao outro, o que eu estou dizendo? Que eu posso chegar no nível, eu posso fazer, eu resolvi, eu quero fazer, eu não tenho maturidade organizacional para fazer muita coisa, mas eu vou fazer gestão do conhecimento. Tudo bem, tem lá os modelos, tem lá o passo a passo, como é que você sai do nível 1 para o nível 2, para o nível 3. Só que a dificuldade é imensa e a chance de não alcançar é maior ainda. Por quê? Porque existem os pilares que sustentam você fazer isso. Então, os pilares são criados justamente assim. Uma dessas áreas sustentando a próxima, até você estar no... Então, a sua pergunta foi, como é que isso ajuda a organização? Ajuda a organização, não é? Como é que o modelo de maturidade e inteligência organizacional ajuda a organização? Ela ajuda a organização a enxergar que tem atividades no nível básico elementar, no nível 1 e 2, digamos, porque geralmente esses modelos, eles podem ter quantos níveis que quiser, mas a maioria deles fica entre 4 e 6 níveis. Então, digamos, os primeiros níveis, né, os elementares, está dizendo o seguinte, olha, cuida dos seus documentos, cuida da sua memória, cuida, porque sem isso vai ser difícil você fazer gestão da informação. Aí você consegue fazer isso. Então você já está pronto, você chegou no próximo nível de maturidade, que é o da gestão da informação. Aí você começa a se preparar para organizar toda a gestão da informação e naturalmente você já tem as condições para partir para o terceiro nível, que é a gestão do conhecimento. Então, voltando, os alunos fizeram a varredura desses modelos, ainda estão fazendo gestão documental, porque começou ao contrário, porque era pelos interesses dos alunos também, né? Alunos que hoje, todos esses estão no doutorado, finalizando o doutorado, no nível intermediário, mas na época eles estavam se candidatando, né, ao doutorado. E fizeram essa varredura, e propositalmente não fizemos a varredura sobre modelos de maturidade em inteligência organizacional. A gente não quis ver, para não nos influenciar sobre esses modelos de maturidade. Então, nós criamos esse modelo de maturidade de inteligência organizacional. E eu posso adiantar, apesar de não ter feito essa varredura, que não devem existir muitos no mundo.
não deve ter muitos modelos de... Tem muitos e demais, e inúmeros, de gestão do conhecimento, de gestão da informação, alguns poucos de gestão arquivística, que é da gestão documental, né? Então, tem poucos de uma, exatamente poucos de gestão documental, um pouco mais de gestão da informação, muito gestão do conhecimento, poucos de inteligência competitiva, e eu arrisco dizer que não deve ter muito a inteligência organizacional. Nem procuramos, a gente não queria ficar influenciado, a gente queria pegar o que é maturidade em gestão documental, gestão da informação, gestão do conhecimento e conceber o nosso modelo. E assim fizemos. E o nosso modelo é um modelo que faz o preparo, sendo o preparo para o próximo nível, né? Então, ele está dividido em 6 níveis, onde o nível básico, neste nosso modelo, é a gestão da informação, o nível intermediário é a gestão do conhecimento e o nível avançado é a inteligência competitiva. Então, uma organização adotar um modelo, qualquer que seja, para qualquer dos níveis, esclarece para ela o que é que ela tem que fazer, porque o modelo, ele diz exatamente, ele fala, nível 1 do modelo de gestão da informação, você tem que ter isso, isso e isso. Por exemplo, escolhido um modelo, digamos que seja o nosso, ou qualquer. Ele vai especificar o que você tem, o que você tem que ter, para dizer que você está no nível 1, ou 2, ou 3 de qualquer um desse tipo de fases, né? Da organização. Ele vai explicitar o que é que você tem que ter. Então, se você não tem, você vai buscar ter. E se você já tem, você já pode ir para o próximo. Então, eu acho, é o jeito de implementar. Por exemplo, eu sei, inúmeras organizações querem implementar a gestão do conhecimento. E qual é a dificuldade? Às vezes não sabem nem por onde começar, não sabem nem qual é o primeiro passo que vai dar. Isso é um clássico, né? Não é muito bacana, nós vamos explorar toda essa potencialidade do que a gente tem internamente, ainda vamos explorar o que vem de fora também. Então, ótimo, mas por onde é que começa? Bom, o modelo de maturidade é um guia, é um manual de como fazer. Então, facilita muito, né? Eu acho que, e lembre-se que você está falando de um empreendimento organizacional, então não é uma pessoa interessada, pode até ser incentivado e motivado por uma pessoa, por um grupo de pessoas, mas isso é para uma organização. Então, a organização toda tem que estar empenhada nisso. Então, nada como fazer um modelo mental compartilhado para você se fazer entender com mais facilidade, né? Então, é isso. O modelo de maturidade é um modelo mental compartilhado do que você tem que seguir para ir complementando, compreendendo e complementando os passos que devem ser seguidos. E aí, com ele, você consegue ter, de uma certa forma, um diagnóstico, né? Saber exatamente, onde que você está e, a partir disso, traçar ali onde você quer chegar, né? Exatamente. Muitos, os modelos, por exemplo, os modelos de maturidade da PQC, ela é um diagnóstico. Você preenche lá um questionário, tem não sei quantas milhões de perguntas, você preenche o questionário e você faz um diagnóstico de onde você está. Então, todos eles, você não precisa preencher, você precisa entender o que está descrito naquele nível, naquela dimensão, naquele nível, naquela categoria, saber se você se localizar naquele e fazer seu próprio diagnóstico e avançar a partir dali. Ok. Lilian, eu queria perguntar para você, então, assim, tem alguns pontos que eu tinha, né, para perguntar, e que a gente acaba que o assunto ele é tão, assim, denso e integrado, que é difícil falar de uma coisa sem falar em outra e tal, então meio que estou indo e voltando e tudo. Então, eu queria fazer uma síntese de alguns pontos. Queria pedir para você falar, então, para a gente, assim, quais são as principais diferenças, né, entre gestão documental, gestão da informação e gestão do conhecimento, né? E como que esses três contribuem para a maturidade da inteligência organizacional. A gente sabe que elas estão relacionadas, uma depende da outra, né? Mas qual a principal diferença entre essas três e como que elas, né, de alguma forma, contribuem para a maturidade da inteligência organizacional? Tá, então, bem sinteticamente, bem resumidamente, quando eu falo da gestão documental, eu estou falando da gestão da informação orgânica daquela organização. Então, se a gente conhecer os fundamentos da arquivologia, um dos principais fundamentos da arquivologia é a teoria das prioridades, né?
aqueles documentos que são correntes, que estão no dia a dia, no uso corrente, no cotidiano da empresa, está circulando, está acontecendo naquele momento. Tem a outra idade, que é o intermediário, né? Então, a documentação já não é tão utilizada, mas também não pode ser arquivada, não pode passar por uma análise se ela é permanente, se ela será descartada em algum tempo. E ela tem a terceira idade, que são os arquivos permanentes, que são aquela documentação que vai ficar por um tempo ou sem tempo de permanência. Então, eu estou falando, a informação documental, eu estou falando desses documentos, os documentos do dia a dia, do arquivo corrente, né, da informação corrente, da informação intermediária e da informação permanente. Então, eu estou falando de memória organizacional, eu estou falando de memória técnica, eu estou falando de processos que vão dar agilidade na tramitação dessa documentação, quando eu falo de arquivos correntes, de informação corrente. Então, eu estou falando dessa informação orgânica. Quando eu estou lidando com gestão documental, eu estou falando disso. E estou falando tanto no nível físico, de documentos físicos, como de documentos já digitais, que, né, praticamente vai substituindo paulatinamente os documentos em papel, né? Nosso mundo todo é digital hoje. Então, eu estou falando desse tipo de informação, que exigem, por sua vez, uma série de cuidados. Quais são esses cuidados? De curadoria da informação digital, para garantir que tudo aquilo seja de uma cadeia de custódia dessa informação digital, porque todas as etapas que essa informação está circulando, ela precisa ter garantia de que ela é fidedigna, de que ela não tem alteração nesse mundo digital. Então, eu estou me reportando a um monte de coisas no mundo digital. E no mundo físico, eu estou preocupada com localização física desses documentos, desses materiais, com preservação desses materiais, com conservação desses materiais. Enfim, este é o mundo da gestão documental. Uhum. Aí eu vou para o mundo da gestão a gestão da informação. O que eu estou falando com gestão da informação? Eu estou falando dos repositórios, das bibliotecas, dos arquivos, dos acervos documentais de maneira geral. Essa é a gestão da informação. A gente fala didaticamente, separa assim tudo, mas elas também na interface delas existe uma interação muito grande. Então, eu estou falando de gestão documental, eu estou falando de gestão da informação documental, né? Então, elas têm uma interface bem que se mesclam bem fortemente, né? Então, eu vou chamar essa primeira parte da gestão da informação, eu estou chamando de gestão de recursos. Então, eu estou falando desses repositórios, desses ambientes de biblioteca. Depois eu tenho a gestão dos processos. Então, eu estou falando do fluxo da informação, transmissão da informação, comunicação da informação. Também eu estou no mundo da gestão da informação. Uma outra visão, eu estou falando das tecnologias. Se você não tratar a gestão de tecnologias de informação e comunicação num contexto da gestão da informação, você se desloca, desacopla dos interesses dessa organização. A tecnologia não pode estar à parte do como é que a informação é tratada nessa organização, ela tem que estar alinhada com isso. Então, eu estou falando de gestão da tecnologia. E quando eu falo gestão de tecnologia, isso também se refere à gestão da informação. E, finalmente, eu estou falando de gestão de políticas próprias da organização, política de segurança, política de acesso, né? Então, isso é a gestão da informação. Então, nesses dois níveis, eu estou mais próximo da tangibilidade da informação, do aspecto mais tangível da informação. Agora eu vou para a terceira, que é a gestão do conhecimento. Eu estou falando agora de novos processos. Eu estou falando de processos de criação, de ter as condições. São processos do conhecimento. Processos organizacionais que levam ao conhecimento. Por meio do compartilhamento do conhecimento. E não é o conhecimento que está explicitado. Aí eu tenho uma especificidade. Eu estou falando do conhecimento que é implícito ou tácito, que é aquele que não está codificado em nenhum lugar. Muito mais difícil, portanto, de ser compartilhado, de ser armazenado. Que é a maior parte do conhecimento. Né? Que é a maior parte, que é esse que todos querem capturar. Por isso que você escuta mais comumente as pessoas falando que querem
implantar uma gestão do conhecimento, um modelo de gestão do conhecimento, do que um modelo de informação. Porque o modelo de gestão da informação, a tecnologia está ali, a biblioteca e o arquivo estão ali, mas estão descoordenados, mas estão ali. Então, as pessoas têm uma falsa sensação de que as coisas estão andando na gestão da informação. Elas têm políticas, elas têm, enfim, as coisas, mas se elas não estão alinhadas num propósito de melhorar essa performance de informação, sabe, é uma pena. Essa que é a verdade. Não é ruim, porque está acontecendo alguma coisa, já é bom, mas se elas estivessem coordenadas em torno de um objetivo, né, que a organização compartilhasse esse objetivo, seria melhor. Bom, então voltamos para o terceiro aqui, a gestão do conhecimento. Então, gestão do conhecimento, eu estou falando desses ativos intangíveis, né, de criação, de compartilhamento, de uso do conhecimento, de garantia de uso do conhecimento. E estou falando basicamente, estou falando de informações que estão no contexto da organização, que estão dentro da organização. Aí eu não posso me esquecer também que tem informações que estão no ambiente que são essenciais para o dia a dia da organização, mas eles não pertencem à organização, eles estão fora da organização, né? Então, aí eu estou me referindo bastante à inteligência competitiva. Como é que eu faço esse monitoramento de conhecimento de informações que estão no mundo externo à organização? Como é que eu faço aquilo, trazer aquilo para a minha rotina? Aquilo tem que fazer parte, não é essencial, ele tem que fazer parte dessa tomada de decisão, dessa análise, da montagem desse quebra-cabeça do dia a dia, né? Então também tenho que me preocupar com o que está do lado de fora, porque é essencial da mesma maneira. Então, assim, grosseiramente, e talvez cometendo alguns pecados aqui e ali na fala, mas é assim que eu vejo como é que elas didaticamente se organizam. E daí a contribuição para a maturidade da inteligência organizacional, né? Exatamente. Aí quando você compreende os segmentos e as especificidades desse segmento, aí você consegue entender a importância de ter um modelo integrado e um modelo que te leve a compreender quais são as dimensões essenciais para serem analisadas. Por exemplo, o nosso modelo, no final, a gente viu muitos modelos, né, como eu disse, né, a gente fez uma varredura, mas o nosso modelo, no final, tem duas dimensões. Uma dimensão chamada organizacional e uma dimensão chamada conteúdos. Essas duas dimensões, organização e conteúdos, por sua vez, elas vão caminhar no nível de maturidade, em 6 níveis de maturidade, né? E sendo que caminha, como eu te falei, gestão da informação, gestão de documentos, gestão da informação, gestão do conhecimento e inteligência competitiva. E agora nós estamos criando o alicerce disso, que é a gestão documental. E aí, antes que eu me esqueça, eu quero dizer que essa fala minha é possível por causa de 3 pesquisadores que foram esses alunos nessa disciplina, da dedicação que é o Anderson Itaboraí, que nessa nossa esforço de pesquisa avançou na gestão do conhecimento, nos apresentou os modelos de maturidade de gestão do conhecimento. Foi magnífico o trabalho dele, está publicado na revista em questão, Modelos de Maturidade de Gestão do Conhecimento. Ao Renato Machado, que a frente de ação dele foi gestão da informação, fez uma varredura, nos trouxe muita coisa importante. E agora entrou nesse grupo a Camila Gomes, que fala da gestão documental. Também já trouxe contribuições importantes, inclusive das imensas lacunas que existem em modelos de maturidade de gestão documental. Então, essa fala agora, eu adoro falar sobre isso. Não foi à toa que a gente escolheu esse tema para o KM Brasil 2022, porque é um trabalho de criação conjunta, é um trabalho que conseguiu visibilidade nas revistas, cada uma dessas frentes foi publicado numa revista diferente, e é um trabalho que ele só faz sentido na unidade dele. Então, ler uma parte desse trabalho, tudo bem, vai ser importante, mas vai ser um transformador conhecer os 4 trabalhos reunidos. É transformador, porque aí você isso que eu estou falando, de enxergar essa organização nestes níveis de maturidade
e nessas frentes de ação de informação estratégica, leva o gestor ou aquele profissional de informação que está querendo fazer essa transformação, ele leva efetivamente a esta visão e a essa transformação. Então, é um trabalho que eu gosto porque foi construído a várias mãos, né? Várias pessoas, 4 pessoas se dedicando, estudando, tanto que cada qual publicou, quer dizer, somos nós 4 publicando, né? As 3, depois nós 4, e publicando em várias frentes para dar a maior visibilidade possível a isso. Então, eu realmente tenho um carinho especial por essa pesquisa que a gente desenvolveu. E estava vocês 4 no painel que eu mencionei no início, né, do CAE Brasil, e foi muito legal assisti-los lá. E Lilian, essas publicações, porque tem na descrição do vídeo algumas informações sobre você, contatos e algumas dicas, né, de leituras. E aí a gente pode colocar essas publicações lá, né, para poder as pessoas, quando assistirem o vídeo, para facilitar o acesso. Com certeza. Quais foram as revistas que publicaram? Bom, a Gestão do Conhecimento, Modelo de Maturidade e Gestão do Conhecimento foi a revista em questão, da URGS. A Modelo de Maturidade e Gestão da Informação foi a revista Informação e Informação da UEL. Modelo de Maturidade em Inteligência Organizacional foi a revista Informação e Sociedade, da UFPB. A gente também, olha, a gente foi para o Sul, a gente foi para o Nordeste. A gestão documental, nós estamos mandando para o Centro-Oeste, para a UNB, para a RICE. E pronto, falei as 4, né? RICE, em questão, informação e informação e sociedade. Exatamente, bem distribuído. Isso não vai fazer diferença, não, mas eu gosto de dizer que a gente teve esse olhar também de mandar uma para cada lugar. E que é importante. Não, legal, vamos colocar isso na descrição do vídeo. Inclusive, o Anderson, Renata e a Camila são pessoas que tá aqui na minha listinha de pessoas que a gente pode entrevistar mais para frente. Com certeza, eles são assim, agendas e tudo. Eles são de uma seriedade, de uma competência que você vai fazer, você vai ganhar muito entrevistando ele. E são assuntos muito importantes que dependem um do outro, né, Lilian? Assim, como é que você fala de gestão do conhecimento sem, né, sem olhar para olha, isso para mim é tão claro, é tão óbvio, assim, depois da pesquisa consolidada, né, publicada, como que uma pessoa fala que vai fazer gestão do conhecimento se ela não tem o cuidado do trato com a informação documental, com o trato com a gestão do conhecimento, não está alinhado isso na cultura da organização, nas políticas organizacionais, não estou falando nem só de política de informação, nem de segurança, nas próprias políticas organizacionais, se isso não está alinhado, se essa visão, né, de conhecimento não tem valor naquela organização, isso é impossível acontecer, ser bem sucedido, sabe? A visão é realmente integrada, e por isso o modelo de inteligência organizacional, que é um modelo integrado para você ver isso. Olha para a inteligência competitiva. Não, inclusive integrado, eu acabei não destacando isso, mas não é integrado apenas nesses ativos intangíveis informacionais, mas é integrado com a própria organização para poder acontecer, né? A visão da organização. Olha, o nosso modelo de maturidade, né, as dimensões, né, o que ele tem da organização, a dimensão organizacional dele, ela fala do conhecimento, a pessoa tem que conhecer o negócio, o conhecimento do negócio é a aprendizagem, é a capacidade da organização de crescer, de aprender, é a cultura, são os espaços organizacionais, são os processos, tudo isso é da organização, diz respeito à organização. E depois a gente tem a parte relativa aos conteúdos. Eu estou lendo aqui porque senão não vou conseguir. A gente tem a questão do armazenamento, busca e recuperação. Como é que isso acontece? Você tem 6 níveis de maturidade só para falar de armazenamento, busca e recuperação. Você tem 6 níveis de maturidade para falar de compartilhamento e reutilização. Você tem 6 níveis de maturidade para falar de memória organizacional, para falar de monitoramento ambiental, relatórios de inteligência, segurança e usabilidade. Então, assim, não precisa dizer, né, como é que eu adoro esse modelo de maturidade. Eu acho ele muito bom, né, claro. Eu vi, assim, eu achei bem completo, assim, muito rico mesmo. E achei, assim, também bem didático, sabe, assim, bem sim. direto, né? Porque é um assunto denso. Exato.
E aí também, se não tiver uma certa didática para apresentar e tudo, complica, porque não precisa ser complicado, né? É complexo, mas não precisa ser complicado, né? Exatamente, exatamente. É complexo, mas não precisa ser complicado. E foi a gente que tentou fazer assim, da forma mais direta, objetiva, sem rodeios, para poder rapidamente isso disseminar naquelas organizações que pretendem algo semelhante. Sim. Lília, tem algumas outras questões que eu ia fazer para você, mas que a gente já abordou aqui junto dessa questão, que você acabou de responder e tudo. Para a gente já ir fechando aqui nossa conversa, eu vou pedir para você, que é uma coisa que, assim, muitas vezes as pessoas veem isso tudo, mas fica, e agora? O que eu faço com isso? Né? Eu queria pedir para você dar algumas dicas, assim, para quem está pensando em investir na escolha e aplicação de um modelo de maturidade e inteligência organizacional, que pode ser esse que vocês trabalharam, estão trabalhando em números, como pode ser outros que existem, né? Mas que dicas que você daria para quem está pensando em investir na escolha e na aplicação de um modelo de maturidade e inteligência organizacional, mas não sabe por onde começar? Então, assim, que dica que você daria? Assim? Olha, bom, perguntar isso para uma professora, a resposta a primeira é estudar. A primeira coisa. Só que eu tenho um lado executivo muito forte, porque antes de ser professora, eu andei por aí, fiz bastante coisa, então eu tenho realmente essa coisa de como fazer, né? De muito, tanto quanto como ensinar, né? A parte da transmissão disso, de como você, mas também da execução dessas coisas. Então, o primeiro passo é ler, realmente é conhecer o que é modelo de maturidade, como é que acontece a mudança nas organizações, como é que a mudança organizacional ocorre. Ela pode acontecer por níveis de maturidade, mas ela pode acontecer de outras maneiras. Ela pode acontecer por competição, umas áreas vão se sobrepondo a outras, umas vão morrendo. Ela pode acontecer de 4 maneiras organizadas na literatura, tem outras 4 maneiras da mudança acontecer. Então, a primeira coisa é estudar mesmo para entender como esta mudança organizacional naquela sua organização tende a acontecer. Se ela tiver uma tendência a acontecer por estes modelos de ciclo de vida, aí você tem chance de usar o modelo de maturidade. Então, sendo bem realista, né? Porque tem tipo de organização que isso não vai funcionar desse jeito. Então, a primeira coisa é identificar como que essa mudança acontece na sua organização. Depois disso, é fazer um levantamento de o que é que existe, que está em funcionamento dentro da sua organização para lidar com informação. Então, começando do básico, tem uma biblioteca, as pessoas vão na biblioteca, tem um arquivo central, tem um arquivo corrente, tem algum centro de educação corporativa, enfim, tudo que lida com informação e conhecimento precisa ser identificado. Acho que é o primeiro. E dependendo da organização, uma grande organização, isso não é elementar. Isso não é elementar mesmo. Uma pequena organização já é difícil, uma organização complexa, com várias unidades, muita gente, isso pode ser uma tarefa bem complexa, mas ela não é impossível de ser feita. Mas paralelo a essa identificação, eu acho que é ter o apoio dos dirigentes. Porque como é um investimento grande de tempo e de energia, se não houver apoio dos dirigentes, também vai ficando mais difícil e mais desanimador fazer os levantamentos, fazer os diagnósticos, como você chamou. Esses diagnósticos vão ficando muito mais... Já não é fácil fazer naturalmente. E sem esse apoio declarado dos dirigentes, pode ser dos líderes, né? Então, eu acho que um começo bem elementar... Então, assim, conhecer um pouco da história da organização, como é que ela evolui, conhecer um pouco da teoria que lida com o que é gestão documental, o que é gestão da informação, não para ser um expert nisso, mas para associar, para aquilo ter um significado daquela sua realidade. Fazer depois um terceiro passo, um diagnóstico paralelo com o apoio, buscar este apoio dos dirigentes, do que é que esses dirigentes
pensam e como é que eles podem apoiar. Às vezes o apoio é nada, é uma coisinha pequena, mas que mostra que, tipo, olha, estou interessado, não estou gastando meu tempo ainda, mas quero saber onde isso vai chegar, estou interessado. É isso. E, finalmente, do que foi estudado lá na etapa 2, né, na parte, depois de descobrir quem é essa organização, como é que ela evolui, escolher um modelo pronto e não fazer o seu próprio modelo. Não precisa, porque existem milhares. Então, escolher um modelo que mais se ajusta àquela realidade e tentar seguir aquelas orientações. Assim, é muito difícil, né, falar assim tão genericamente para todo tipo de organização, de todo setor, de todo tamanho, enfim. Mas esse é um começo viável. Finalmente escolher um modelo e tentar evoluir por este modelo, porque aquele modelo foi pensado, alguém refletiu sobre aquilo para propor, alguém estudou o mundo real para chegar naquilo, então alguém já mastigou aquilo para você, para poder você caminhar com segurança, escolher um modelo e ir adiante. E, claro, ao mesmo tempo, ir sensibilizando a organização da importância disso. Levar palestras sobre isso, disseminar eventos sobre isso. Enfim, as pessoas precisam ser contaminadas com isso, né? Contaminadas num muito bom sentido, né? Eu lembro, tem que inocular o vírus, né? Isso quem falava era o José Mindlin, quando ele dizia, porque ele era um amante dos livros, né? Ele dizia, eu busco inocular este vírus aonde eu passo. Então é isso, a pessoa que estiver comprometida em fazer um modelo de maturidade, a inteligência organizacional, ela tem que soltar esse vírus na organização, as pessoas têm que começar a se interessar por isso, ver valor nisso, acreditar nisso e se alinhar com isso. Até porque ela só vai conseguir fazer à medida que as pessoas estiverem verdadeiramente engajadas e fizerem, né? Quem vai fazer vai ser um conjunto. E dá trabalho, né, Lilian? Mas é melhor, assim, ter consciência desse trabalho, de estudar, correr atrás, fazer todo esse estudo interno e externo, enfim. E essas avaliações e tal, do que ficar vivendo de ilusão, né? Achando que vou copiar ali uma solução que alguém fez e deu certo e vai dar certo aqui também, aí é perca de tempo. Exatamente. É ser realista o máximo possível. Em primeiro lugar, ser realista do que é possível fazer, se é possível fazer, como é possível fazer, né? Sim. Isso aí. Lilian, minha última pergunta para você é: se você tem algum recado, algum convite, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com quem vier assistir esse vídeo? Eu sei que você já trouxe aí um monte de informações super importantes, mas se você tiver alguma informação, alguma dica, algum recado, algum convite para fazer, fica à vontade. Olha, Ana, deixa eu pensar. Bom, primeira coisa, eu quero dizer que aos que estão interessados nessa temática, eu fico feliz pela pessoa, porque vai ter uma experiência individual muito bacana, e fico muito otimista em relação à organização a qual essa pessoa pertence. Porque uma pessoa interessada em mexer nisso, nesse vespeiro que ele dá em organizar isso, é uma pessoa, ela é singular, né? Ela não quer a monotonia de fazer sempre a mesma coisa, ela quer desafios, isso é um desafio muito grande. Então, já é uma pessoa que eu já reverencio por estar apostando nesse desafio, tipo, sou capaz de fazer isso, né? Então, aqueles que irão assistir esse vídeo, eu já me coloco à disposição para trocar ideias, mandar materiais, porque eu realmente quero poder contribuir um pouquinho que for para que essas transformações em torno da gestão da informação e do conhecimento, para simplificar, da inteligência organizacional, né, que reúne tudo, aconteçam. Então eu fico assim muito otimista de ver o interesse dessas pessoas nessa temática. No segundo lugar, deixar bem explícito de que não é uma tarefa fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Então, assim,
tem que ter perseverança, resiliência, tem que apostar que vai dar certo, com todos os obstáculos que vai encontrar, e vai encontrar. Mas isso não é motivo de animar. Pode até um momento, eu dou a chance, eu aceito, né, digamos assim, eu aceito um desânimo momentâneo, mas é um desafio grande, lotado de obstáculos, mas que serão superados. E, finalmente, o pouco que puder fazer já é construção para que outras pessoas continuem. Então, eu tenho vários exemplos de pessoas que tentaram e no final não tiveram sucesso, abandonaram, mas plantou a semente da coisa. E para aqueles que já pegarem um nível de maturidade mais avançado, aproveita a onda e vai aonde você conseguir, vai até onde você conseguir. Com certeza será uma contribuição que será reconhecida pelos seus, da organização da sua geração e das próximas gerações organizacionais, né, que passarão pela organização. É isso, esse é o recado que eu deixo aí pro pessoal. Nossa, muito bom. Lília, eu quero, assim, te agradecer muito. O vídeo ficou maior do que a gente tinha imaginado no início, mas eu acho que super vale a pena mantê-lo desse jeito mesmo aqui. Eu não sei exatamente quantos minutos que vai dar, mas quero te agradecer muito, porque em vários momentos da sua fala eu vi assim uma aula, sabe? E a gente precisa disso, né? É muito legal essas discussões que estão acontecendo hoje em dia em cima do etarismo, etc. Porque quanto mais bagagem a pessoa tem, né, e se é uma pessoa ativa, mais ela tem para doar, né? E quando você se coloca à disposição para conversar com quem vier a ter interesse nesse assunto, assim, eu acho que é um grande privilégio. Seus contatos vão ficar aqui na descrição do vídeo. E eu penso que, principalmente quem está ali no mundo corporativo no dia a dia, uma loucura tão grande, uma correria tão grande, que você está o tempo todo apagando incêndio, enfim, e que muitas vezes não consegue parar para ter esse olhar mais completo das coisas, mais amplo, né? E poder ter uma pessoa como você, sabe? Poder assistir um vídeo desse, poder ver, né? E poder, de repente, conversar para entender a coisa sobre... a partir de um outro olhar, sabe? Numa outra perspectiva, mudar um pouco o ângulo, né? Isso é muito rico e faz toda a diferença. E pode diminuir muito, minimizar muitos riscos e diminuir muito, assim, retrabalho, né, frustrações, enfim. Então, eu só tenho, assim, a te agradecer mesmo, assim, por tudo. Eu não comentei antes, mas, assim, até esqueci de falar, você foi minha orientadora de doutorado e eu tive esse privilégio, e você grata a vida toda por isso, foi muito bacana, e até hoje a gente tem uma parceria muito legal. E é isso, muito, muito, muito obrigada, espero que todo mundo ganhe, né? Com certeza todo mundo vai ganhar ao assistir você aqui com a gente, tá bom? Show. Fiquei muito feliz também. Muito obrigada. Até a próxima, né? Até a próxima.